No capítulo de número 2 do livro de Atos, o Espírito Santo é a promessa cumprida. E no capítulo 3, a igreja se comporta como cheia do Espírito Santo. E de que forma, Fabrício? Orando. Pedro e João, depois de serem cheios do Espírito Santo, no capítulo 2, continuam levando uma vida de oração. No capítulo 3, a nova fé não substitui a oração, mas ela fortalece o antigo costume. Eles sobem ao templo na hora da oração e encontram um homem coxo desde o ventre de sua mãe, colocado diariamente à porta formosa para pedir esmolas. Oh glória! Enquanto ele está lá pedindo esmolas, esse encontro vai revelar que Deus não quer apenas aliviar as necessidades humanas, mas esse encontro revela que Deus, ele quer transformar vidas, porque Deus, ele não está simplesmente preocupado em aliviar as necessidades que nós temos, mas a prioridade que Deus tem é de que ele quer transformar a vida daquele que ele encontra. Por isso que no primeiro capítulo o Espírito Santo é a promessa, e no segundo capítulo o Espírito Santo é a promessa cumprida. No capítulo 3, a igreja se comporta como cheia do Espírito, com glória. E de que forma? Orando, porque sem oração não tem como ser cheio do Espírito. Sem uma vida de oração, você não tem como ser cheio do Espírito Santo. A igreja é cheia do Espírito Santo porque é uma igreja de oração. Por isso que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, e a Bíblia diz que era a hora nona, e a hora nona é às 3 horas da tarde naquela época. Pedro e João estão subindo junto no templo para orar, para buscar, e todo judeu devoto costumava orar no templo às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Pedro e João estão diante de uma nova fé, mas não usam essa nova fé como desculpa para deixar de orar. Eles não usam essa nova fé como desculpa para deixar de orar, mas eles conciliam a nova fé com o antigo costume da oração, porque a oração na vida da igreja é o antigo costume que não pode ser deixada de lado. A oração na vida da igreja é o antigo costume que ainda funciona nas nossas vidas. A oração na vida da igreja não pode ser deixada de lado, porque a oração é projeto da eternidade. A oração é o que te mantém ligado com o Pai da eternidade. A oração é o único meio que nós temos de ter comunhão e se comunicar com aquele que está sentado no seu trono de glória. Quem não gosta de uma vida de oração, ele não gosta de conversar com o Pai. Quem não gosta de uma vida de oração, ele simplesmente não quer ter comunhão com aquele que é digno de toda glória, que é digno de toda honra. A evidência da igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prioriza a vida de oração, porque nós oramos para ser cheios do Espírito, e oramos para que nos mantermos cheios do Espírito. Nós oramos para sermos cheios, e oramos para nos mantermos cheios do Espírito. E quanto mais cheio do Espírito, mais nós oraremos. Quanto mais cheio da presença de Deus, mais nós queremos essa presença, porque cheios do Espírito, nós somos vazios de nós mesmos. Cheio da presença de Deus, não tem espaço para o nosso eu habitar. Cheio da presença do Espírito de Deus, nós estamos vazios de si mesmo. Gente que não ora é cheia de si mesmo. Gente que não tem vida de oração, ela tem o ego elevado. Gente que não tem vida de oração, ela se sente a última bolacha do pacote. Mas quem tem vida de oração entende que quanto mais ele ora, mais ele busca, mais dependente ele é daquele que ele busca. Aleluia! Então, gente que não ora é cheia de si
persistência. Já viu crente que é assim? Se eu não tiver no trabalho, não acontece. Se eu não tiver no culto, não funciona. Se eu não tiver oportunidade, não cai fogo do céu. Mas eu vim para dizer: quem faz não é você, meu filho. Quem faz não é você, minha filha. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem fala na igreja é ele. Quem opera na igreja é ele. Quem ministra na igreja é ele. Quem fala no culto é o Todo-Poderoso. Meu Deus do céu, gente que não ora é cheia de si mesmo. Gente que não tem vida de oração, ela empina o nariz, ela se sente que é mais do que o próximo dela. Gente que não ora se sente a quarta pessoa da Trindade, porque quer ser mais do que o próprio Jesus. Até Jesus, sendo Deus, ele orava. Sendo 100% Deus e 100% homem, ele orava, mostrando para mim e para você que a prioridade de quem quer ser cheio da presença de Deus ainda é a oração. Quer ser cheio de Deus, meu filho, não é buscando curso na internet, não é buscando facilidade, mas ainda é joelho no chão e boca no pó, para quem quer ser cheio da presença de Deus. Gente que não ora pensa ser mais poderosa que Jesus, porque o próprio Jesus orava e o abençoado quer orar. Meu Deus do céu, aleluia. Até Jesus clamava, lembra? Na Bíblia vai dizer que em vários momentos da Bíblia Jesus se retira para o monte para orar, porque ele entendia a necessidade que ele tinha de buscar a face de seu Pai. Aleluia. João e Pedro estão subindo no templo para orar. Eles estão indo para buscar mais da presença de Deus. Eles foram cheios no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a promessa do Espírito foi cumprida, quando o Espírito Santo desceu e encheu todo aquele lugar, e todos foram cheios da presença de Deus, porque era uma promessa de Jesus. Em Lucas capítulo 24, versículo 46 a 49, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47 diz: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. No versículo 49, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas ele vai deixar uma comissão para quem quer receber essa promessa que já está liberada para mim e para você. Ele vai dizer: quem quer receber, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto, porque não é de baixo que vem, até que do alto, porque não é do homem que vem, até que do alto, porque não é da terra, mas o poder vem do trono de glória de Deus. Ele diz: até que do alto sejais revestidos de poder, para que vós sejais minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E Jesus está deixando bem claro para mim e para você: missões não podem ser feitas sem poder, missões não podem ser executadas sem revestimento do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não tem como fazer missões se não estiver cheio da presença do Espírito Santo. Mas nessa noite Jesus te convida a ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder.
E isso vai se cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No capítulo 3, os apóstolos colocam em uma prova, eles colocam em prática aquilo que eles receberam de Jesus, porque não tem como ser testemunha de Jesus se não tiver evidência que você é revestido dele. Não tem como ser testemunha de Jesus se a sua vida por si mesma não mostra que você verdadeiramente teve uma transformação, porque Paulo disse que nós somos a carta escrita por Deus. Quando você está lá fora e as pessoas que estão afastadas de Deus, quando elas olham para você, quem que ela enxerga? Quem que ela enxerga em você? Será que quando alguém olha para você, ela enxerga alguém que foi verdadeiramente transformada? Se alguém olha para você, o seu emprego, será que ela enxerga em você que você verdadeiramente teve um encontro com Cristo Jesus? Pedro João vai subir no templo para orar. Eu vim já dizer para alguém: procura a pessoa que não te afasta de Deus, mas te leva para próximo dele. Porque pessoa para te afastar de Deus tem monte, mas te aproximar de Deus é poucos. Por isso que Pedro e João estão juntos, no mesmo propósito. Eu vim para dizer para alguém: começa a ser seletivo com quem que você anda, quem você coloca na sua casa, quem você coloca na sua vida. Porque nem todo mundo que vem para somar. Nem todo mundo que vem está no mesmo afiação, no mesmo propósito que você. Mas se tiver alguém que está ligado na mesma afiação que você e unido no mesmo propósito, a vitória é certa, a vitória é certeira. Porque hoje tem muita gente que se aproxima da gente, mas não é para ajudar, não é no mesmo propósito. Mas se ela tiver o prazer de atrapalhar, ela vai querer atrapalhar. Mas eu vim para dizer: Jesus vai colocar pessoa do seu lado, na sua vida, que estão no mesmo propósito que você. Quando você quiser orar, ela vai querer orar. Quando você quiser jejuar, ela também vai querer jejuar. Quando você quiser ir no monte, ele também vai ir para o monte. Porque não adianta andar com alguém que não está no mesmo propósito que você. Já viu gente que é assim? Você quer orar, ele não quer orar. Você quer ler a Bíblia, ele não quer ler a Bíblia. Você quer jejuar e falar: hoje não, vou comer um churrasco. Você fala para ele: vamos parar desses dias de porcaria e vamos começar a buscar a presença de Deus. Mas ele não quer, porque não está no mesmo propósito. Mas eu vim para profetizar que Jesus vai arrancar da sua vida quem não está no mesmo propósito que o seu. Camana saia. Para subir na Pai. Porque quando nós andamos com quem não tem os mesmos propósitos que a gente, nunca vai dar certo. Você vai querer uma coisa, ele não vai. Você vai querer uma coisa, ela não vai querer. Por isso que tem que estar ligado no mesmo. Pergunta para alguém que está do seu lado: aquela igreja pentecostal, fala: você está no mesmo propósito que meu? Você está ligada hoje? Você veio ligado no mesmo propósito que meu? Meu Deus do céu, quando Pedro e João estão indo para o templo, eles estão dizendo: nós vamos buscar, porque eu sei que nós precisamos se revestir do poder que vem de Deus. E a Bíblia diz que estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe. Aleluia. Ele estava sendo carregado desde o ventre de sua mãe, porque sofria de um problema físico, e o qual diariamente eles colocavam esse homem na porta do templo, chamada Porta Formosa, ou chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Os discípulos estão indo para orar na hora nona, que é às 3 horas da tarde para a gente hoje em dia. E nessas 3 horas, naquela época, era um período que juntava muito mais gente no templo para buscar. Era um período que juntava mais pessoas para buscar a presença de Deus. E ele está lá desde manhã ao meio-dia até às 3 da tarde,
pedindo esmola na frente daquele templo, na frente da porta formosa. A porta formosa era feita de bronze corinto, que quando o sol batia, ela brilhava e reluzia. Essa porta carregava uma beleza, e talvez para aquela época poderia ser um ponto turístico. Se fosse nos dias de hoje, quem olhasse para uma porta feita de bronze, brilhante e reluzente, se fosse nos dias de hoje, alguns jovens parariam para tirar selfie, parariam para tirar foto, mas eles tirariam o mendigo que estava na frente da porta, porque poderia estragar a foto. Oh, glórias ao nome de Deus. Mas a importância aqui nunca foi a porta, a importância aqui nunca foi a porta formosa, porque a porta tem preço, mas o mendigo que estava ali tem valor. A porta era valiosa em dinheiro, mas a vida de quem estava sentado na frente daquela porta valia mais do que o dinheiro poderia comprar. A vida que estava sentada naquela porta era mais valiosa do que a porta formosa. Ele estava pedindo esmola. Ele vivia essa vida desde seu tempo, desde quando ele nasceu. Ele vem vivendo esse período de sofrimento, esse momento onde ele ficava lá esperando que o povo que passasse por essa porta tivesse piedade dele. Ele está nessa porta com uma única esperança, que todo mundo que passe por essa porta pelo menos dê alguma moeda para mim. Ele fica nessa porta esperando que alguém sentisse dó dele. E muitas das pessoas hoje vivem esperando que pessoas tenham penas delas. Pessoas que pensam que só pelo fato de ela estar nesse momento difícil, ela se depende que as pessoas tenham piedade dela, tenham dó dela. Pensam que Deus vai agir simplesmente por dó, pensam que Deus vai agir simplesmente por pena, mas Deus trabalha além do sentimento, Deus trabalha por princípios. Pedro não sente pena, mas Pedro dá crédito à situação daquele coxo, e Pedro, em vez de dar uma esmola, ao invés de dar uma moeda para aquele coxo, Pedro vai dizer uma coisa: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Meu Deus do céu, se alguém pegar isso aqui, o coxo estava há muito tempo na dependência de pessoas, na dependência de outras pessoas, uma única esperança, que todos os dias que ele encerrasse o seu dia, ele pelo menos teria juntado moeda suficiente para se alimentar, para comer. Mas enquanto ele está lá, naquela vida, vivendo um longo período, naquela situação, chega dois ungidos, cheio da presença de Deus, carregado até o tutano da presença do Espírito Santo, e o paralítico acha que mais uma vez ele vai receber apenas algumas moedas. Mas o que dois ungidos tinham não era ouro, não era prata, mas o que eles tinham era mais valioso do que ouro. O que eles estavam carregando era mais valioso do que a prata. O que eles estavam carregando, dinheiro nenhum na terra pode comprar. E o que é, Fabrício? É o que foi pago a preço de sangue na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. O dinheiro não compra, carro caro não compra, mansão cara não compra, a fama não compra, mas foi paga a preço de sangue. E essa presença está sobre essa igreja, essa presença está sobre a minha e a sua vida. Ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, rapaz,
Isso eu te dou, oh glória. Ele esperava apenas moedas, mas Pedro tinha muito mais do que moedas para dar. Eu vim para perguntar para alguém: se alguém que está lá fora estiver precisando, será que você vai dar apenas mais uma moeda, ou você vai oferecer aquilo que você recebeu de Jesus? Será que você vai passar simplesmente e fazer vista grossa, ou vai oferecer uma coisa que verdadeiramente pode transformar a vida de alguém? Porque moeda para ele só seria mais um dia normal. Mas mal sabia ele que o que ele ia receber ia tirar ele daquela situação. Mal sabia ele que o que ele iria receber era mais do que ouro, mais do que prata, porque o ouro você gasta ali rapidinho, acabou. A prata rapidinho você gasta ali, acabou. Mas a presença de Deus, oh Jesus amado, a glórias ao nome do Cordeiro, a vida eterna e o nome escrito no livro da vida não tem prazo de validade. Aqui na terra tudo acaba, tudo passa, mas a presença de Deus é para sempre. Oh Jesus amado, glória. Ele esperava uma moeda, oh glória, mas em vez de esmola, ele oferece mudança de vida. O homem esperava receber alguma coisa, e Pedro responde: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Existem pessoas na igreja que tem prata e ouro, mas não tem mais o nome de Jesus para transformar alguém. Existem pessoas que tem o nome de Jesus, mas não tem prata, não tem ouro, mas o que ele tem, que ele carrega, pode transformar a vida de alguém. Eu vim nessa noite para dizer para a igreja de Brasil que o que ainda transforma a vida não é ouro, não é prata, mas o que transforma a vida ainda é Jesus. Meu irmão, se você entender isso aqui, você pode não ter um real no bolso, mas se você tiver a presença, você tem tudo. Você pode não ter a casa que você sempre sonhou, mas se você tiver a presença, você tem tudo. Você pode não ter o carro que você sempre quis, mas se você tiver a presença, você tem tudo na sua vida. Mas enquanto tem pessoas que acham que a verdadeira forma de se viver é ter tudo que a terra oferece, mas pode ter tudo que o mundo oferece, que o homem pode dar, mas se não tiver a presença de Jesus, meu irmão, você não tem nada. Você pode estar sem R$1 no bolso, você pode estar com as coisas em casa apertada, mas se tiver a presença de Jesus, você vai para o culto adorar do mesmo jeito, você vai buscar aquele, porque você sabe que por mais que eu não tenha R$1 no bolso, eu tenho aquele que é a provisão. Vai lá da seminária, pergunta para quem é do lado, todo bem, vai buscar só quando tem, ou vai buscar quando faltar também? Vai lá da seminária, quando se pode ver Jesus amado, Pedro oferece o que ele tem para aquele coxo, e o que ele tem vai mudar a vida do homem. Oh glória, oh glória, oh glória. O que você está carregando pode mudar a vida de alguém? Eu vim para dizer para você, meu irmão que está me ouvindo, o que você carrega na sua vida tem o poder de transformar a vida de alguém. Você vai ver mais para frente, ao decorrer dessa passagem, Pedro ele diz: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho é, levanta e anda em nome de Jesus. O que está faltando no nosso tempo não é estrutura, não é riqueza. O que está faltando no nosso tempo é levanta e anda. O que está faltando para a nossa vida é o poder, porque Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo. E se ele operava no passado, ele opera no presente e só opera
vai continuar operando, porque Ele é imutável. O homem pode mudar, mas Deus nunca mudará. Meu Deus do céu, com glórias ao nome do Cordeiro. Quem busca revestimento de Deus, ele não tem simplesmente ouro e prata para oferecer para alguém que está caído, mas quem está cheio da presença de Deus, quando passa por alguém e vê alguém que está caído, ao invés de dar uma simples moeda, ele diz: Jesus te ama, rapaz. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer tirar você dessa vida. É isso que Jesus quer nos mostrar e nos alertar para esse tempo, porque o tempo está se findando. A hora da trombeta tocar está mais próxima do que nunca. E o que você fez para Jesus até agora? Será que você tem passado pelas biqueiras, pelos bares e não tem anunciado aquele que pode mudar a vida de alguém? Porque se você não sabe, um simples Jesus te ama pode libertar alguém de tirar a própria vida. Um simples Jesus te ama pode impedir alguém de apertar o gatilho no meio do mato. Um simples Jesus te ama pode, meu Deus do céu, pode libertar alguém que está depressivo. O que Jesus quer trazer para mim e para você é que nós entendamos que aquilo que nós carregamos não é para ficar só na igreja, não é para ficar só em nós, mas o que Ele depositou em você é para que você compartilhe lá fora. Porque tem crente que é egoísta, né? Quer Jesus só para ele. Meu Deus, vou falar, pastor, vou falar. Quer Jesus só para ele. Ele não tem o prazer de falar do amor de Jesus. Nunca vi isso. Oh glória, nunca vi isso. Ele não tem o prazer de anunciar Jesus. Você só está aqui dentro hoje porque você foi obra de alguém, obra de alguma missão, alguém que teve coragem de te evangelizar. Se não fosse por intermédio do Espírito Santo e por essa pessoa que teve coragem, você e eu não estaríamos aqui dentro hoje. Nós somos obra de missões, nós somos obra de alguém que entendeu que o Evangelho não é para se limitar dentro de um culto, não é para ficar somente no templo, mas o Evangelho é para pregar para toda a criatura. Isso Deus fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, para que vós sejais minha testemunha. Crente sem poder, crente que não é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de tantas coisas, mas do Espírito que é bom, não é? Ele está cheio de tantas outras coisas, mas da presença de Deus não está. Está cheio da inveja, está cheio da soberba, está cheio do orgulho, está cheio da avareza, mas da presença de Deus que é bom não está. Se enche de tanta coisa, de porcarias na internet, mas da presença de Deus que é bom não quer se encher. Mas eu vim pregar para uma igreja missionária e pentecostal que entendeu que quanto mais cheio da presença de Deus, mais eu posso compartilhar com aquele que não tem. Porque quem não é cheio da presença de Deus, você olha para a vida do camarada, da camarada, é uma vida sem graça, não tem vida, é morto, é morta. Entra pro culto e fica assim, vou ver quem vai cantar hoje, vou ver quem vai pregar hoje. Não queria que esse irmão pregasse, não queria que fosse ele na direção desse trabalho, mas eu vim para dizer para a crente que entendeu que a prioridade ainda é buscar a presença de Deus. Quem não quer buscar, que não busque, mas quem quer ser cheio da glória do Espírito Santo, essa noite eu te convido. Só quem veio para adorar, só quem veio para ser revestido essa noite, porque no culto de missão é para se revestir, para que você possa voltar para sua casa cheia do poder, cheio do poder.
até o tutano. Crente que não gosta da presença de Deus, Satanás pinta e borda na casa dele. Mas quem é cheio da presença de Deus, Satanás não pensa em nem passar do portão, porque ele sabe que se ele passar, Jesus vai pegar ele. Mas crente que não se reveste do poder do Espírito Santo, Satanás bagunça a casa dele, bagunça o casamento, bagunça a família, porque não está cheio e não está revestido. Mas quem quiser se revestir essa noite, eu te convido essa noite a abrir essa boca, porque Deus vai revestir. Satanás vai pirar, Satanás vai parar de pintar e bordar na sua casa hoje, porque você vai sair daqui armado até os dentes, você vai voltar revestido para sua casa. Glória a Deus, aleluia. Hoje pode dar glória, pode adorar Deus, não é graça. Aleluia, grande Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Achei interessante estudando essa mensagem. Vai contar, eu vi uma história que é contada mais ou menos assim. Conta-se que Thomas de Aquino foi visitar o Papa no Vaticano. E ao entrar ele viu salas repletas de ouro, prata, vasos preciosos, joias e riquezas acumuladas pela igreja. E o Papa, todo orgulhoso, disse: vê, Tomás, a igreja já não precisa mais dizer como Pedro disse, não tem prata nem ouro. Só que Tomás vai responder para o Papa: é verdade, Pai, mas também já não pode dizer ao coxo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A mensagem que eu vim trazer essa noite é: a igreja pode possuir muitos recursos materiais, uma ótima estrutura, mas isso nunca vai substituir o poder de Deus. Pedro não tinha riqueza financeira, mas possuía autoridade espiritual. O maior patrimônio da igreja não é o ouro nem a prata, mas ainda é a presença, o poder de Jesus Cristo. O mundo não precisa de uma igreja rica, o mundo não precisa de alguém famoso, de alguém que se sente a última bolacha do pacote, mas o mundo necessita de guerreiro e guerreira cheio da presença do Espírito Santo, porque o ouro e a prata pode aliviar uma necessidade, mas o nome de Jesus transforma completamente uma vida. Aleluia, aleluia, Deus. Grande Deus. O mundo não precisa de uma igreja mais rica. Você não precisa ter dinheiro no povo. Eita. Aleluia. Fala, Jesus. Olha. Todos me ouvem? Diga amém. Amém. Glória. O que o mundo precisa, gente, é de crentes corajosos, cheios da presença do Espírito. Porque somente isso e o nome de Jesus transforma completamente uma vida. Pedro, depois de liberar essa palavra sobre a vida do coxo, a Bíblia diz que depois que ele libera essa palavra, ele toma-o pela mão direita e levanta imediatamente esse coxo. E a Bíblia diz que os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Percebe que Pedro não simplesmente libera uma palavra, porque falar é fácil, porque as pessoas estão cansadas de falácia, elas querem ver a prática, eles querem ver nós colocar em prática, porque não basta simplesmente pregar bonito, cantar bonito, falar que faz a obra, se na prática você não está fazendo nada. O que as pessoas que estão distantes de Jesus precisam é o que nós aprendemos aqui, nós coloquemos em prática lá. Ele estende a mão
para o coxo, e ele coloca sobre seus pés, e a Bíblia diz que os ossos do seu tornozelo receberam força. E aqui tem um mistério muito interessante, que Pedro estende a mão ao coxo. Primeiro, Pedro está imitando Jesus, porque quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele estendeu a mão e levantou a menina. Segundo, Pedro está fazendo pelo outro o que Jesus fez na vida dele. Lembra da passagem, quando Pedro começa a afundar nas águas, Jesus estende a mão e o sustenta. Quem não estende a mão não está imitando Jesus. Quem não estende a mão para o próximo não está imitando Jesus, está imitando outra coisa, mas Jesus não está. Oh glória. E terceiro, Pedro está fazendo pelo coxo o que Jesus fez na família dele. Jesus entrou em sua casa, estendeu a mão e curou sua sogra. Agora Pedro estende a mão e gera cura em quem precisa. Sabe por quê? Deus restaura nós para que sejamos instrumentos de restauração. Deus vai restaurar a sua família para você restaurar os outros. Deus vai te curar a sua família para que você possa curar as outras pessoas. Eu estou profetizando para quem quiser receber, está convidado essa noite. Deus vai te levantar para você levantar outras pessoas. Deus não te abençoou só para você ficar abençoado, mas Ele te abençoou para que você abençoasse alguém. Deus vai te ungir para que você unja alguém. Deus vai te prosperar para que você prospere alguém. Deus vai te fortalecer para que você fortaleça alguém. Só quem recebe essa palavra, só quem recebe essa palavra, oh glórias ao nome do Cordeiro. Jesus não te salvou só para a salvação acabar em você, meu filho, mas Ele te salvou para que através da sua vida a sua família seja salva também, para que através da sua vida, do seu emprego, almas sejam salvas também. É para isso que Jesus alcançou a sua vida, para você alcançar aquele que está caído. Oh Jesus amado, oh glórias a Deus. Pergunta para alguém que está do seu lado, vai estender a mão para ele ou vai ficar de braço cruzado? Pergunta para ela, pergunta. Vai estender a mão ou vai ficar de braço cruzado? Jesus não nos chamou para ficar de braço cruzado, meu filho. Quer ficar de braço cruzado? Fica na sua casa. Jesus chamou eu e você para arregaçar a manga e trabalhar para Ele. Mas sem poder não tem como, sem ser revestido do poder não tem como. Só quem quer receber revestimento essa noite, eu vim para profetizar. Aonde tiver alguém que quer ser cheio dessa presença, porque essa presença vai impactar a sua casa, vai impactar a sua família. Aonde você pisar, os sinais de Jesus vai te seguir. O que Jesus está à procura é de crente que entendeu que nós tenhamos que estender as nossas mãos para aqueles que estão necessariamente precisando, porque evangelizar crente tem muitos evangelizando, pregar para crente tem muitos pregando, mas sair na rua para evangelizar quem nunca ouviu de Jesus é poucos que tem. Mas o que tem mais hoje é pregador, é pregadora, é cantora, querendo palco, querendo púlpito, mas fazer a obra que é bom é poucos que tem. Você é um dos que quer? Você é um dos que quer fazer essa obra? Oh, glórias a Deus. Eu vim pregar para crente que entendeu que a obra missionária não necessariamente depende de nós, mas depende daquele que nos chamou, porque sem Ele nada podemos fazer. É somente através dele que nós podemos alcançar alguém.
Tem crente que fica reclamando, estou passando prova, quer que os outros fiquem pena dele, quer que Deus fique a pena dela. Mas você já viu que o povo na Nigéria está passando? Estão perdendo a cabeça por Cristo, estão perdendo família por Cristo. É criança sendo partida ao meio, é pai de família morrendo na frente dos seus próprios filhos. E tem crente mimado achando que Deus tem que pegar ele no colinho e fazer ele dormir e não. Ei, aqui não é lugar de crente mimado, mas é de crente que entendeu que a obra missionária depende daquele que tem disposição. Você está disposto a morrer igual nós estamos morrendo? Você está disposto? Você está disposta a morrer igual nós estamos morrendo, sem negar a fé? Porque qualquer provinha, o crente quer desviar, qualquer coisinha passou, começa a levantar calúnia dentro da igreja, falar mal do trabalho, falar mal dos departamentos, falar mal de pastor. Qualquer provinha já quer voltar para o mundo. Mas eu vim para dizer, quem sabe da onde Deus tirou ele, da onde Deus tirou ela, suporta as marcas do Evangelho. Assim da igreja, não deu a paz do Senhor para ele, já quer entregar carteirinha, já faz uma birra, já vira aquele escarcel dentro de casa. Oh glória, oh Jesus amado. Mas Deus quer nos convidar essa noite para arregaçar as nossas mangas e levar esse Evangelho que tem o poder de transformar vidas.